Introdução. Bem-vindo ao audiolivro Ative Sua Memória. Técnicas para lembrar e aprender. Esta é uma adaptação moderna da obra clássica de William Walker Atkinson chamada Memória. Como desenvolver, treinar e usá-la. Publicada originalmente no início do século XX, este livro atemporal explora os segredos da memória humana, oferecendo métodos práticos e insights profundos para aprimorar sua capacidade de lembrar e usar informações no dia a dia. Nesta versão atualizada, revisamos e refinamos os capítulos selecionados, mantendo a essência da sabedoria de Atkinson, mas com uma linguagem clara, fluida e adaptada para o público contemporâneo. Nesta jornada, você descobrirá como a memória funciona, desde o papel crucial da atenção e da associação até o potencial ilimitado do subconsciente como arquivo de registros mentais. Aprenderá técnicas práticas para fortalecer sua memória sensorial, recordar fatos com facilidade e organizar conhecimentos de forma lógica e eficiente. Com exemplos vívidos, como os casos extraordinários de memória e métodos comprovados para criar conexões mentais, este audiolivro é um guia acessível para quem deseja dominar a arte da memória, seja para estudos, trabalho ou crescimento pessoal. Prepare-se para transformar sua capacidade de lembrar e pensar de maneira mais clara e eficaz. Vamos mergulhar nos princípios que tornam a memória não apenas uma ferramenta, mas uma arte que você pode cultivar com prática e dedicação. Capítulo 1. A importância da memória. Não é preciso muito para convencer alguém que pensa sobre o assunto de que a memória é extremamente importante. Mas poucas pessoas realmente percebem o quanto ela é essencial para o funcionamento da mente. Quando pensamos na memória, geralmente a associamos a uma boa memória em oposição a uma memória fraca. No entanto, o conceito de memória vai muito além dessa ideia simples. É verdade que o sucesso em nossas atividades diárias, seja nos negócios, na profissão, no comércio ou em qualquer outra ocupação, depende muito de uma memória bem desenvolvida. A capacidade de lembrar rostos, nomes, fatos, eventos e detalhes relacionados ao trabalho define o quão bem conseguimos desempenhar nossas tarefas. Além disso, em interações sociais, uma memória confiável, repleta de informações úteis, faz de alguém um membro valioso da sociedade. No campo do pensamento mais elevado, a memória é uma aliada indispensável, ajudando a organizar e revisar o conhecimento acumulado. Como diz Alexander Smith, a verdadeira riqueza de uma pessoa é sua memória. Nada mais a enriquece, nada mais a empobrece. Richter complementa: a memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Com ela, a morte não nos tira nada. E Lactâncio afirma: a memória suaviza a prosperidade, alivia a adversidade, guia a juventude e encanta a velhice. Porém, essas funções da memória representam apenas uma parte de sua relevância. A memória é mais do que apenas lembrar bem, ela é a base para a maior parte do nosso trabalho mental. Como disse Bacon, todo conhecimento é apenas lembrança. Emerson reforça: a memória é uma capacidade essencial, sem a qual nenhuma outra funciona. É o cimento que une todas as faculdades. Burke complementa: nenhuma função da mente pode atuar plenamente sem uma memória repleta de ideias. E Basile destaca: a memória é o armário da imaginação, o tesouro da razão, o arquivo da consciência e a sala de conselho do pensamento. Kant a considerava a mais maravilhosa das faculdades. Cai, uma autoridade no tema, explica: sem a capacidade de armazenar e recordar experiências passadas, nenhum conhecimento seria possível. Se cada sensação, pensamento ou emoção desaparecesse completamente assim que passasse, seria como se nunca tivesse existido. Sem memória, não haveria aprendizado, propósito ou planejamento, pois todos dependem dela. Até mesmo movimentos intencionais ou a própria consciência dependem da memória, já que ela conecta o passado ao presente.
A memória também desempenha um papel crucial na formação do caráter e da individualidade. A força com que armazenamos nossas experiências molda a firmeza do nosso caráter. Essas experiências são a base para nossas conquistas e nos protegem de repetir erros. Como disse Beatty, quando a memória é extremamente fraca, a experiência e o conhecimento também serão limitados, levando a comportamentos imprudentes e opiniões sem sentido. Bunyan acrescenta: uma pessoa com uma memória fraca para experiências marcantes, sejam boas ou ruins, sofre de uma fraqueza intelectual que pode parecer fraqueza moral. Uma memória precisa, que revive fielmente o que já vivemos, é essencial para tomarmos decisões sábias e sermos empáticos com os outros. Portanto, cultivar a memória vai além de desenvolver uma única habilidade mental. É fortalecer todo o nosso ser, aprimorando quem somos. Entendendo os termos memória, lembrança e recordação. Muitas pessoas usam as palavras memória, lembrança e recordação como sinônimos, mas há diferenças importantes entre elas. Compreender essas distinções ajuda a assimilar melhor as orientações deste livro. Locke, em sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, explica: memória é a capacidade de trazer de volta à mente ideias que, após serem registradas, haviam desaparecido. Quando uma ideia retorna sem esforço, de forma espontânea, chamamos isso de lembrança. Quando a buscamos ativamente, com esforço, chamamos de recordação. Fuller complementa: a memória é a capacidade de reproduzir impressões ou percepções passadas. Lembrança é um ato espontâneo, enquanto recordação exige esforço intencional. Lembramos por acaso, mas recorremos à recordação por intenção. A nova psicologia adota uma visão um pouco diferente. Ela define memória não apenas como a capacidade de reviver ideias, mas também como o processo de receber, armazenar e recuperar impressões sensoriais e ideias mentais, seja de forma voluntária ou espontânea. A distinção entre lembrança, espontânea, e recordação, intencional, permanece válida. Desenvolvendo a memória. Há muito se sabe que a memória pode ser aprimorada com prática, treino e orientação inteligente, assim como qualquer outra habilidade mental ou física. Tradicionalmente, os esforços para desenvolver a memória focavam na recordação, o ato de buscar ativamente uma lembrança. No entanto, a nova psicologia vai além, ensinando métodos mais avançados e científicos para armazenar impressões claras e distintas, que depois podem surgir naturalmente na mente ou serem recuperadas com menos esforço. Este livro detalhará esse processo. Primeiro, identificar algo para lembrar. Depois, registrar essa informação de forma clara na mente. Em seguida, praticar a lembrança espontânea. E, por fim, aprender a recuperar memórias específicas quando necessário. Esse método natural não apenas desenvolve a memória, mas também aprimora a forma como vemos, pensamos e lembramos, promovendo um crescimento mental mais amplo. Como disse o poeta Pope, lembrança e reflexão, com aliadas. Que finas divisórias separam o sentido do pensamento. Capítulo 2. Como cultivar a memória. Este livro tem como objetivo principal apresentar um método prático e racional para desenvolver, treinar e aprimorar a memória. Muitas pessoas acreditam que a memória é um dom natural, com um limite fixo, e que pouco pode ser feito para melhorá-la. Em resumo, que a memória é algo com que nascemos, não algo que construímos. No entanto, essa ideia é equivocada. Estudos e experiências de especialistas, além dos resultados alcançados por pessoas que treinaram suas memórias por esforço próprio, mostram que é possível aprimorá-la. Porém, para que o progresso seja real, ele deve seguir princípios naturais da psicologia, e não métodos artificiais que desafiem essas leis. Cultivar a memória é muito diferente de aprender truques de memória ou realizar feitos de ilusão mental. Kay afirma: não há dúvida de que a memória pode ser infinitamente aprimorada, mas ainda sabemos pouco sobre os melhores métodos para alcançar isso.
O Dr. Noah Porter explica. A memória natural, ao contrário da artificial, depende das conexões dos sentidos e do pensamento. A memória espontânea dos olhos e ouvidos usa as relações óbvias de espaço e tempo, enquanto a memória racional organiza combinações mais complexas. Métodos artificiais substituem essas conexões naturais por relações arbitrárias, que têm pouco valor além de ajudar a lembrar. Granville acrescenta: a maioria dos métodos para melhorar a memória falha, porque, embora ajudem a fixar informações específicas, não tornam a memória mais ágil ou atenta como um todo. Fuller complementa: uma técnica artificial de memória pode ser mais prejudicial à memória natural do que óculos são aos olhos. Essas opiniões, compartilhadas por diversas autoridades, rejeitam sistemas artificiais e defendem métodos naturais. Os métodos naturais para cultivar a memória baseiam-se em uma ideia expressa há séculos por Helvécio. A capacidade da memória depende, primeiro, do uso diário que fazemos dela, segundo, da atenção que dedicamos aos objetos que queremos memorizar e, terceiro, da ordem em que organizamos nossas ideias. Esses são os 3 pilares essenciais para o cultivo da memória. 1. Uso e prática. 2. Atenção e interesse. 3. Associação inteligente. Ao longo deste livro, destacaremos a importância de exercitar a memória por meio de prática, revisão e uso constante. Assim como o músculo se fortalece com exercício ou uma habilidade mental melhora com treinamento, a memória também se desenvolve com prática moderada e racional. As leis da natureza são consistentes. O que não é usado atrofia, enquanto o que é exercitado se fortalece. Além disso, enfatizamos a importância da atenção acompanhada de interesse. A qualidade das impressões que armazenamos na memória depende do grau de atenção que dedicamos. Sem uma impressão clara e forte, não podemos esperar uma boa recordação. É como um disco de vinil. Um registro mal gravado resulta em uma reprodução ruim. Também explicamos as leis da associação, que ajudam a conectar ideias e impressões, funcionando como um índice mental que facilita a recuperação de informações. Cada associação é como um link que ajuda a encontrar o que precisamos, seja por lembrança espontânea ou por recordação intencional. A associação inteligente é a base da educação e essencial para o cultivo da memória, enquanto associações artificiais podem enfraquecer a mente se usadas em excesso. Não existe um atalho mágico para desenvolver a memória. O progresso depende de prática consistente, guiada por princípios psicológicos sólidos. Como diz Alec, o aluno não deve se frustrar ao descobrir que a memória, como qualquer outra habilidade, exige prática contínua e um método adequado. Não há atalhos, mas, seguindo as regras da psicologia, ele estará no caminho mais curto, avançando mais rápido do que aquele sem orientação. Mnemônicos, ou truques de memória, têm utilidade limitada. O verdadeiro progresso vem de passos organizados e consistentes. Recomendamos que você preste atenção aos capítulos sobre atenção e associação, pois esses são pré-requisitos para uma boa memória. A falta de atenção compromete não apenas a memória, mas todo o trabalho mental. Alec destaca: percepções vagas estão na raiz de muitas memórias ruins. Se a percepção inicial for clara, o primeiro passo para uma boa memória já foi dado. Impressões vívidas deixam marcas mais duradouras no cérebro. Praticar a visualização ajuda a tornar as percepções mais nítidas e forma o hábito de lembrar de forma visual e precisa. A associação também merece atenção, pois é por meio dela que recuperamos as informações armazenadas. Blackie explica: nada ajuda tanto a mente quanto a ordem e a classificação. Conhecer bem uma categoria é entender o essencial de seus elementos, aliviando a carga da memória. Alec complementa: quando encontramos relações entre fatos, fica mais fácil lembrá-los. A chave é conectar cada nova informação a algo que já sabemos, seja por semelhança, causa e efeito, ou qualquer lógica. Assim, uma ideia traz outras à tona, como uma corrente de pensamentos. Como prosseguir no estudo? Para cultivar sua memória seguindo este livro, comece revisando o primeiro capítulo para entender a importância da memória. Em seguida,
Leia o terceiro capítulo para se inspirar com exemplos de memórias altamente desenvolvidas. Depois, analise o capítulo sobre sistemas de memória e perceba por que o método natural, baseado em trabalho, paciência e prática, é o mais eficaz. Familiarize-se com o papel do subconsciente, onde as memórias são armazenadas e organizadas. Isso é a chave do método. Estude os capítulos sobre atenção e associação, essenciais para o processo. Em seguida, explore o capítulo sobre as fases da memória para identificar seus pontos fortes e áreas que precisam de melhoria. Leia também os capítulos sobre treinar os sentidos, visão e audição, pois eles são fundamentais. Mesmo que você ache que não precise, os capítulos sobre fases específicas da memória podem trazer insights valiosos. Por fim, consulte o capítulo final para orientações gerais. Depois, volte aos capítulos que abordam as áreas da memória que você deseja desenvolver, estudando cada instrução com atenção até dominá-las. O mais importante é colocar o aprendizado em prática. O sucesso depende de prática, prática e mais prática, com revisões periódicas para refrescar o conteúdo. Faça deste livro um guia constante, absorvendo suas ideias e aplicando-as com dedicação. Capítulo 3. Casos notáveis de memória. Para ilustrar o potencial impressionante de desenvolvimento da memória, apresentamos aqui alguns casos notáveis, tanto históricos quanto contemporâneos. Nosso objetivo não é sugerir que esses exemplos devem ser imitados, pois muitos são excepcionais e vão além do necessário para a vida cotidiana. Eles servem apenas para demonstrar até onde a memória pode ser desenvolvida. Na Índia antiga, os livros sagrados eram memorizados e transmitidos oralmente de mestre para aluno por séculos. Ainda hoje, é comum que estudiosos consigam recitar, palavra por palavra, obras religiosas extensas, comparáveis ao Novo Testamento em tamanho. Max Miller relata que a gramática sânscrita de Panini, com um volume equivalente à Bíblia inteira, foi transmitida oralmente por séculos antes de ser escrita. Atualmente, alguns brahmanes memorizam e recitam a coleção de poemas religiosos Mahabharata, que contém mais de 300.000 versos. Leland observa que menestréis eslavos modernos memorizam poemas épicos extremamente longos com precisão notável. E o mesmo ocorre com os índios Algonquin, que preservam lendas e sagas intermináveis. Na Inglaterra, uma senhora de 90 anos impressionava por sua memória prodigiosa, atribuindo sua habilidade ao hábito de memorizar um versículo da Bíblia diariamente na juventude, revisando-o constantemente até conseguir recitar qualquer trecho das Escrituras. Mitridates, o antigo rei guerreiro, conhecia o nome de cada soldado de seu vasto exército e falava fluentemente 22 dialetos. Plínio conta que Cármides podia recitar o conteúdo de todos os livros de sua grande biblioteca. Hortêncio, orador romano, lembrava palavra por palavra os argumentos de seus adversários sem tomar notas. Em uma aposta, ele acompanhou um leilão que durou mais de um dia e, depois, listou corretamente cada item vendido, o nome do comprador e o preço. Sêneca conseguia memorizar milhares de nomes próprios e recitá-los na ordem dada ou em ordem inversa. Ele também ouviu centenas de pessoas recitarem versos, memorizou cada um e os repetiu na ordem exata, e depois ao contrário. Eusébio relata que Esdras salvou as escrituras hebraicas ao recitá-las palavra por palavra para escribas após a destruição dos manuscritos pelos caldeus. Estudiosos muçulmanos memorizam o Alcorão inteiro, letra por letra. Scaliger memorizou a Ilíada e a Odisseia em 3 semanas. Ben Jonson recitava todas as suas obras com facilidade. Bulwer conseguia recitar as odes de Horácio de memória. Pascal memorizou a Bíblia inteira, podendo citar qualquer trecho, verso ou capítulo. Landor lia um livro uma vez, descartava-o e o guardava na memória para recordá-lo anos depois. Byron recitava todos os seus poemas. Buffon e Bryan repetiam suas próprias obras do início ao fim. O bispo Salderson memorizou grande parte de Juvenal, Pércio, Tully e Horácio. Fedosova,
Uma camponesa russa de mais de 70 anos, recitava mais de 25.000 poemas, canções, lendas e contos. Blind Alick, um mendigo escocês, citava qualquer versículo ou capítulo da Bíblia. Nos jornais de Nova York, há relatos de um homem chamado Clark, que lembrava o voto presidencial exato de cada estado americano desde a primeira eleição, a população de qualquer cidade do mundo com registros disponíveis e trechos inteiros de Shakespeare da Ilíada em grego. Um holandês anônimo lia um jornal novo, incluindo anúncios, e o repetia palavra por palavra, até mesmo ao contrário. Lyon, ator inglês, fez o mesmo com um grande jornal londrino, incluindo cotações de mercado e debates parlamentares. Um garçom londrino memorizou e recitou um artigo de 8 páginas em uma aposta. A criança cristã Meinecken, com menos de 4 anos, recitava a Bíblia, 200 hinos, 5.000 palavras em latim e uma vasta quantidade de textos teológicos, retendo quase tudo que ouvia. Infelizmente, seu caso era anormal, e ele faleceu jovem. John Stuart Mill aprendeu grego aos 3 anos e memorizou historiadores como Hume e Gibbon aos 8, além de Heródoto, Xenofonte, Sócrates e 6 diálogos de Platão. Richard Porson memorizou obras completas de Homero, Horácio, Cícero, Virgílio, Tito Livio, Shakespeare, Milton e Gibbon, além de romances inteiros com uma única leitura. De Rossi recitava 100 versos de qualquer grande poeta italiano a partir de uma linha dada. Impressores já repetiram livros inteiros que diagramaram. O professor Lawson dava aula sobre as escrituras sem consultar o texto, afirmando que poderia restaurar a Bíblia inteira de memória se todas as cópias fossem destruídas. O reverendo Thomas Fuller caminhava por uma rua longa em Londres, lia as placas dos 2 lados e as recitava na ordem vista, ou ao contrário. Alguns indivíduos memorizaram todas as línguas conhecidas da civilização, além de dialetos de povos indígenas. Bossuet dominava a Bíblia, Homero, Horácio e Virgílio. Niebuhr restaurou os registros destruídos de um escritório governamental a partir de sua memória. Asa Gray conhecia os nomes de 10.000 plantas. Milton tinha um vocabulário de 20.000 palavras, e Shakespeare, de 25.000. Cuvier e Agassiz memorizaram milhares de espécies animais. Magliabechi, bibliotecário de Florença, sabia a localização de cada volume de sua vasta biblioteca e podia citar títulos de mais de 500.000 de livros em várias línguas. Em diversas profissões, encontramos memórias extraordinárias adaptadas às necessidades específicas. Bibliotecários desenvolvem memórias impressionantes para livros e localizações. Trabalhadores de manufaturas finas lembram detalhes minuciosos de peças. Bancários memorizam nomes e rostos. Advogados recordam casos lidos anos antes. Na profissão teatral, atores de companhias de repertório memorizam falas de várias peças ao mesmo tempo, um feito comum, mas impressionante. Embora alguns casos sejam anormais, a maioria resulta de métodos naturais e prática persistente. Qualquer pessoa disposta a investir tempo, paciência e esforço pode desenvolver uma memória notável. Não é um dom inato, mas uma habilidade conquistada com trabalho e métodos científicos. Capítulo 4. Sistemas de memória. O desenvolvimento da memória é um tema antigo, explorado há pelo menos 2.000 anos. Durante esse tempo, muitos livros foram escritos, e diversos métodos ou sistemas foram criados com o objetivo de treinar a memória de forma artificial. Em vez de buscar o aprimoramento por meio de prática racional e métodos naturais, muitos acreditam que é possível melhorar a memória com truques ou atalhos. A lei da associação, embora importante, é frequentemente usada de maneira exagerada e até ridícula nesses sistemas. Esses métodos artificiais, em vez de fortalecerem a memória, podem enfraquecê-la, assim como o uso excessivo de muletas pode prejudicar a capacidade natural de andar. A natureza prefere trabalhar sozinha, podendo ser guiada e treinada, mas não substituída por mecanismos complexos.
A associação é essencial no treinamento natural da memória. Mas, quando aplicada em sistemas artificiais, resulta em estruturas mentais complicadas que pouco melhoram os métodos naturais. Alguns elementos desses sistemas podem ser úteis se usados com moderação, mas é importante separar o que é valioso do que é inútil. Vamos analisar os principais sistemas para que você possa identificar o que funciona e descartar o que não agrega valor. Os gregos antigos eram entusiastas de sistemas de memória. Simonides, um poeta que viveu por volta de 500 a.C., foi uma das primeiras autoridades no assunto, e seu método influenciou muitos sistemas posteriores. Conta a lenda que Simonides estava em um banquete com líderes importantes quando foi chamado para sair. Logo após sua partida, o teto do salão desabou, matando todos os presentes e mutilando os corpos a ponto de não serem reconhecidos. Graças à sua memória apurada para lugares e posições, Simonides conseguiu lembrar a posição exata de cada convidado, ajudando a identificar os restos. Esse evento o inspirou a criar o sistema tópico, baseado na ideia de posição. Nesse sistema, os alunos imaginavam um grande edifício mental dividido em seções, salas e corredores. Cada item a ser memorizado era visualizado ocupando um lugar específico nesse edifício, agrupado por associação ou semelhança. Para recordar, bastava caminhar mentalmente pelo edifício, revisitando os itens em suas respectivas posições. Cícero defendia esse método, sugerindo que lugares fixos fossem usados como tábuas de cera, com símbolos representando as coisas a serem lembradas. Quintiliano recomendava imaginar uma casa grande com muitos cômodos, onde cada detalhe fosse memorizado para que o pensamento pudesse percorrê-la sem hesitação. Esse sistema era altamente valorizado na Grécia, com várias adaptações. Muitos sistemas modernos foram baseados no método de Simonides, alguns comercializados a preços elevados como segredos. Kai descreve um exemplo. O aluno divide mentalmente as paredes e o chão de várias salas em quadrados numerados, de 1 a 50 por sala, até 500 em 10 salas. Cada número é associado a um objeto familiar, e as ideias a memorizar são ligadas a esses objetos. Assim, é possível recitar as ideias em qualquer ordem. Esse método, porém, é artificial e complexo, com pouco valor prático para a vida cotidiana, servindo mais como uma curiosidade ou façanha mental. Outro tipo de sistema baseia-se na ideia de contiguidade, onde palavras são conectadas por elos fantasiosos. Feinagli explica que associações ridículas deixam impressões mais fortes na mente. Por exemplo, para relacionar chaminé e folha, cria-se uma sequência: chaminé, fumaça, madeira, árvore, folha. No século XIX, o professor alemão Koch popularizou esse método, que serviu de base para muitos sistemas secretos caros. Esses métodos são úteis para memorizar listas desconexas, mas têm pouca aplicação prática e servem mais para entreter. Há também sistemas baseados no alfabeto de figuras, que associam números ou datas a letras ou palavras. Por exemplo, a data 1480 pode ser memorizada como Big Hat, com letras maiúsculas representando os números. Esses métodos são criativos, mas pouco práticos. Quase todos os sistemas secretos vendidos a preços altos são variações ou combinações desses três tipos: o sistema tópico de Simonides, a contiguidade de Koch ou o alfabeto de figuras. Apesar de promessas grandiosas, eles frequentemente levam à decepção. Existem, no entanto, alguns sistemas naturais no mercado que oferecem instruções valiosas a preços justos. Cabe a você avaliar antes de investir. Kai critica esses sistemas artificiais, afirmando que se baseiam em associações frágeis ou tolas, com pouco fundamento na natureza, e não fortalecem a memória como um todo. Bacon os considera estéreis e inúteis, comparando-os a acrobacias mentais sem valor prático. Outra autoridade os compara a muletas, úteis para quem não consegue andar,
mas um obstáculo para quem apenas precisa exercitar os membros. Este livro não ensina truques para impressionar amigos. Nosso objetivo é desenvolver a capacidade de receber, registrar e recuperar informações de forma natural e prática, seguindo os processos mentais normais. Queremos ajudar você a usar a memória de maneira inteligente no dia a dia, não a realizar feitos extraordinários. Capítulo 5. O arquivo do subconsciente. Antigamente, a memória era vista como uma faculdade isolada da mente. Mas essa ideia foi superada com o avanço da nova psicologia. Essa abordagem reconhece a existência de uma vasta região subconsciente da mente, onde ocorrem muitas atividades mentais, incluindo as da memória. Todo o trabalho da memória acontece nesse campo subconsciente. As lembranças ou recordações só emergem para a consciência quando os registros armazenados no subconsciente são ativados. Compreender isso simplifica o estudo da memória e permite criar métodos eficazes para desenvolvê-la, direcionando as atividades subconscientes por meio da atenção consciente e da vontade. Ehring afirma: a memória não é apenas uma função dos estados conscientes, mas, em maior grau, dos inconscientes. Kai complementa: para entender a memória e treiná-la corretamente, precisamos reconhecer que grande parte da mente opera fora da nossa consciência. A forma mais avançada de memória é quando as informações surgem espontaneamente, sem esforço consciente. Muitas vezes, quando tentamos lembrar algo com força, não conseguimos, mas, ao desviar a atenção, a lembrança vem à tona sozinha. Carpenter acrescenta: há um mecanismo subconsciente que, uma vez ativado, trabalha sozinho e produz melhores resultados quando a mente consciente está focada em outra coisa. O subconsciente é como um grande arquivo onde tudo o que vivenciamos, pensamos ou aprendemos está registrado. As principais autoridades concordam que não há esquecimento total. Mesmo as menores impressões permanecem armazenadas, embora possamos não consegui-las recordar devido à sua fragilidade ou à falta de associações claras. Kai explica: cada impressão ou pensamento que já passou pela consciência fica gravado na mente. Pode nunca mais surgir conscientemente, mas influencia nossos pensamentos e ações de forma inconsciente. Apenas uma pequena parte do que está na mente é acessada conscientemente. Muitas vezes, não conseguimos lembrar algo no momento desejado, mas a informação pode surgir mais tarde, quando não estamos pensando nela. Além disso, há coisas que só lembramos quando alguém as menciona, mostrando que um traço delas permanecia na mente. Morel diz: tudo indica que o que a mente registra nunca desaparece, assim como nada no universo material se perde. Cada esforço mental é uma criação que permanece, mesmo que adormecida, pronta para ser despertada por um estímulo adequado. Beatty observa: algo que esquecemos há muito tempo pode surgir de repente, sem esforço. Hamilton nota: a mente contém sistemas inteiros de conhecimento que, em estados normais, parecem esquecidos, mas podem reaparecer em estados alterados, como loucura ou delírio. Leck reforça: eventos completamente esquecidos, que nem a vontade consegue recuperar, podem estar gravados na memória e reaparecer vividamente em certas condições. Como evidência, há casos impressionantes registrados. Coleridge relata o caso de uma mulher analfabeta que, em um delírio febril, recitava longas passagens em latim, grego e hebraico com pronúncia perfeita. Descobriu-se que, jovem, ela trabalhava na casa de um clérigo que lia textos clássicos em voz alta. Sua mente subconsciente armazenou essas palavras, embora ela não tivesse memória consciente delas. Beaufort, ao quase se afogar, descreveu que toda a sua vida passou diante de seus olhos em uma visão panorâmica, com cada detalhe vívido, como uma procissão de lembranças. Kai conclui: ao aceitar que todo pensamento ou impressão permanece na mente, explicamos muitos fenômenos mentais e percebemos que a memória pode ser desenvolvida quase ilimitadamente.
Se pudéssemos acessar as profundezas do subconsciente, encontraríamos traços de cada experiência, pensamento ou ação, influenciando o nosso presente. Com uma memória bem treinada, poderíamos recuperar a maioria dessas impressões à vontade. O subconsciente é como um arquivo organizado, com registros, índices e assistentes que armazenam, organizam e recuperam informações. Esses registros dependem da atenção dada às impressões iniciais. Quanto mais atenção, mais claras e profundas elas são. Sem atenção, não há registro para recuperar. As associações funcionam como índices, conectando ideias e facilitando sua recuperação. Quanto mais associações uma impressão tiver, mais fácil é encontrá-la. Esses aspectos, atenção e associação, são explorados em detalhes em outros capítulos. Pense nesses assistentes do subconsciente como trabalhadores dedicados, mas que precisam de prática para serem eficientes. Sem uso, tornam-se preguiçosos e desleixados. Com exercício regular, ficam ágeis e encontram informações rapidamente. Impressões fracas, causadas por pouca atenção, são difíceis de recuperar, como documentos mal escritos. A falta de associações claras complica o trabalho, mas, às vezes, mesmo após desistirmos, esses assistentes continuam procurando e nos surpreendem ao entregar a lembrança horas depois. Trate esses ajudantes com cuidado, dando-lhes impressões claras e associações bem organizadas, e eles trabalharão com entusiasmo para você. Capítulo 6. A importância da atenção. Como vimos nos capítulos anteriores, para lembrar ou recuperar uma informação, ela precisa primeiro ser gravada de forma clara no subconsciente. O principal fator para isso é a atenção. Todas as grandes autoridades sobre memória destacam a atenção como essencial para seu desenvolvimento. Tupper diz: a memória, filha da atenção, é a mãe da sabedoria. Lowell afirma: a atenção é o material de que a memória é feita, e a memória é o gênio acumulado. Hall observa: o hábito mais valioso para a mente é a capacidade de fixar a atenção. Locke explica: quando as ideias são notadas e registradas na memória, isso é atenção. Stewart complementa: a força de uma impressão na memória depende do grau de atenção dado a ela. Thompson reforça: as experiências mais marcadas na memória são aquelas que receberam mais atenção. Beatty destaca: a força com que algo impacta a mente é proporcional à atenção que lhe dedicamos. A grande arte da memória é a atenção. Pessoas desatentas sempre têm memórias fracas. Kay afirma: sem atenção, nenhuma impressão duradoura seria gravada na mente. Hamilton conclui: a intensidade da atenção determina a vivacidade da memória futura. Consciência forte, memória forte. Consciência fraca, memória fraca. Sem atenção, sem memória. A atenção é para a mente o que uma lente é para os olhos. Citamos essas autoridades para reforçar a importância da atenção. O subconsciente é como um grande depósito de registros mentais, com um sistema eficiente de arquivamento e indexação que chamamos de memória. Mas, para que esses registros sejam criados, as impressões precisam ser recebidas com clareza. Como mostram as citações, a qualidade da impressão depende diretamente da atenção. Muita atenção resulta em impressões claras e profundas. Atenção mediana gera impressões medianas. Pouca atenção cria impressões fracas, e, sem atenção, não há registro. Uma das principais causas de falta de atenção é a ausência de interesse. Tendemos a lembrar melhor aquilo que nos interessa, pois o interesse naturalmente atrai a atenção. Uma pessoa pode ter uma memória fraca para muitas coisas, mas lembrar detalhes minuciosos sobre algo que a fascina. A atenção involuntária ocorre quando o interesse, a curiosidade ou o desejo nos levam a focar sem esforço. Já a atenção voluntária é direcionada a objetos que não são naturalmente atraentes, exigindo força de vontade e sendo um sinal de um caráter bem treinado. Todos temos alguma atenção involuntária,
mas a atenção voluntária requer prática e desenvolvimento. Um ponto importante é que o interesse pode ser cultivado por meio da atenção voluntária. Coisas inicialmente desinteressantes podem se tornar atraentes se você dedicar atenção a elas. Alec explica. Mentes cultivadas encontram algo interessante na maioria dos objetos, descobrindo novas qualidades onde outros veem monotonia. O gênio está em apresentar algo comum de forma nova, seja uma força da natureza ou um aspecto da humanidade. Cultivar a atenção voluntária é desafiador, pois depende da força de vontade e da prática constante. O primeiro passo é convencer-se de que vale a pena desenvolver essa habilidade. Isso exige reflexão séria, já que muitas pessoas evitam o esforço mental necessário. Depois, é preciso criar um desejo intenso de dominar a atenção voluntária, transformando objetos sem graça em algo interessante. Por fim, pratique com persistência, usando a vontade para manter o foco. Um exercício prático é escolher algo aparentemente desinteressante e estudar seus detalhes até conseguir descrevê-los com precisão. Por exemplo, pegue este livro e observe quantas páginas tem, quantos capítulos, o tipo de letra, a encadernação e outros detalhes. No início, pode parecer tedioso, mas, com prática, você começará a notar coisas novas e sentirá interesse crescente. Esse exercício, aplicado a objetos do cotidiano, como quartos ou lugares que você visita, desenvolve a habilidade de perceber coisas, essencial para a memória. Se puder praticar com outra pessoa, competindo para notar mais detalhes, o processo será mais fácil e divertido. Alec sugere: observar algo com inteligência é uma das artes mais difíceis. Não tente captar tudo de um objeto complexo de uma vez. Por exemplo, um homem que não reconhecia rostos porque olhava para eles como um todo melhorou ao observar detalhes como nariz, boca, olhos e cor do cabelo. Isso tornou o reconhecimento mais fácil. Outra regra é prestar muita atenção aos detalhes. Se pedirem para descrever uma casa que você viu, não basta dizer o tamanho ou a cor. Detalhes como o formato da porta, varanda, telhado, janelas e materiais são essenciais. Ver algo apenas como uma massa vaga é tão útil quanto o que um animal faz ao passar por ali. 3 regras práticas para desenvolver a atenção voluntária. 1. Crie interesse. Torne o objeto atraente, mesmo que inicialmente não seja. 2. Observe com propósito. Veja como se fosse descrever os detalhes a alguém, o que força você a tomar nota. 3. Comande o subconsciente. Dê um comando mental para registrar o que você está observando, dizendo: grave isso e lembre-se para mim. Com prática, isso se torna um hábito natural. Charles Leland ilustra o comando ao subconsciente com uma analogia. É como dar um impulso extra ao tocar uma campainha ou atirar uma flecha. Um pequeno empurrão no momento certo amplifica o resultado. Ao comandar a mente para registrar algo antes de desviar o foco, você ativa o subconsciente para trabalhar por você. Lembre-se sempre: para recordar, é preciso primeiro perceber, e a percepção depende da atenção. Como já foi dito, a grande arte da memória é a atenção. Capítulo 7. A importância da associação. Como vimos nos capítulos anteriores, para lembrar algo, é preciso primeiro gravá-lo claramente na mente, o que exige atenção. Mas, quando se trata de recuperar essas impressões, seja por lembrança espontânea ou recordação intencional, entra em cena a lei da associação. Essa lei funciona como um sistema de indexação, semelhante ao de um livro ou biblioteca, que facilita encontrar algo armazenado entre muitas informações. Cá explica: para recordar algo, é preciso conectá-lo ou associá-lo a uma ou mais ideias. Quanto mais associações, maior a chance de recuperar a informação. A memória envolve 2 passos. Primeiro, registrar a impressão. Depois, associá-la. Sem uma impressão clara, a lembrança será vaga.
sem associações, não será recuperada. Uma ideia isolada, sem conexão com outras, é impossível de lembrar. As principais autoridades reconhecem o papel central da associação na memória. Abercrombie destaca: além da atenção, a associação tem um impacto notável na memória. Carpenter afirma: o registro da memória depende da atenção, mas a recuperação depende das associações que conectam uma ideia às demais. Ribot compara: a lei da associação é tão fundamental para a psicologia quanto a gravitação é para a astronomia. Mill reforça: a associação é essencial para a psicologia, assim como as propriedades dos tecidos são para a fisiologia. Stewart observa: a associação conecta nossos pensamentos em uma ordem lógica, mas pressupõe a retenção dessas ideias na mente. Sem ela, nosso conhecimento seria inútil, pois não o recuperaríamos quando necessário. A associação baseia-se em dois princípios: 1. Conexão e 2. Semelhança. A conexão liga ideias que ocorrem juntas no tempo ou espaço. Cada pensamento é um elo em uma cadeia, ligado ao que veio antes e ao que vem depois. A semelhança associa ideias de naturezas parecidas, independentemente de quando ou onde ocorreram. Conexão. Essa é a base do pensamento e da memória. Kay explica: ideias ou sensações que ocorrem juntas ou em sequência tendem a se conectar, de modo que uma traz a outra à tona. Tainé complementa: nenhuma sensação é isolada. Ela é uma continuação do que veio antes e se funde no que vem depois. Ribot exemplifica: ao ler uma frase, o início de uma palavra ainda ecoa quando começamos a próxima. A conexão pode ser dividida em item conexão no tempo. A memória tende a recuperar impressões na ordem em que foram recebidas. Por exemplo, uma criança aprende o alfabeto em sequência, e adultos recitam poemas verso após verso. Priestley observa: em um poema, cada palavra está ligada à seguinte, permitindo recitá-lo na ordem, mas não ao contrário, a menos que treinado. Item conexão no espaço. Recordamos algo por sua posição relativa. Por exemplo, ao lembrar de uma casa, você pode visualizar cada cômodo e os objetos nele, na ordem em que os viu, dependendo da atenção dada inicialmente. Alguns sistemas de memória, como o de Simonides, aproveitam essa ideia. Quanto mais conectadas forem as impressões no tempo ou espaço, mais fácil é recordá-las. Cada associação é uma pista que, se encontrada, leva à lembrança desejada. Semelhança. Esse princípio conecta ideias semelhantes, independentemente de tempo ou lugar. Carpenter explica: um estado mental atual tende a reavivar estados anteriores semelhantes. Kay acrescenta: um evento de hoje pode lembrar outro de natureza parecida, mesmo de tempos diferentes, criando associações na mente. Abercrombie destaca: associar fatos por suas relações verdadeiras, e não por coincidências, é essencial para uma mente cultivada. Beatty reforça: quanto mais semelhanças encontramos entre objetos, mais fácil é lembrar um ao pensar no outro. Kay conclui: para fixar algo na memória, associe-o a algo já conhecido. Quanto mais semelhante, mais forte a conexão. Ideias organizadas por semelhança são mais fáceis de reter do que fatos isolados. Arnott ilustra com uma metáfora. Uma pessoa ignorante pendura cada fato em um gancho separado, enquanto uma mente treinada conecta milhares de fatos em cadeias, usando um único gancho. Organizar o conhecimento por semelhanças economiza espaço mental e fortalece a memória. Recomendamos que você se familiarize com esses princípios da associação, pois eles são a base das instruções nos capítulos seguintes. Entender o porquê por trás das técnicas ajuda a aplicá-las com mais eficiência. Ao dominar a atenção e a associação, você estará equipado para desenvolver uma memória poderosa e prática. Capítulo 8. As diferentes faces da memória.
O estudo da memória revela que ela se manifesta em várias formas ou fases. E é comum que as pessoas sejam mais habilidosas em algumas dessas fases do que em outras. Se a memória fosse uma habilidade única, desenvolver uma área automaticamente melhoraria todas as demais, mas isso não acontece. Por exemplo, algumas pessoas lembram rostos com facilidade, mas têm dificuldade com nomes. Outras memorizam datas, números ou preços, mas esquecem histórias ou se perdem em localidades. Cada indivíduo tende a ter pontos fortes e fracos em diferentes aspectos da memória. As fases da memória podem ser divididas em duas categorias principais. 1. Memória de impressões sensoriais, e 2. Memória de ideias. Essa divisão é um tanto arbitrária, já que impressões sensoriais frequentemente se transformam em ideias, e as ideias contêm elementos sensoriais. Ainda assim, ela é útil para organizar os fenômenos da memória. Memória de impressões sensoriais. Essa categoria abrange impressões recebidas pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Na prática, porém, a maioria das impressões armazenadas na memória vem da visão e da audição, já que os outros sentidos, paladar, tato e olfato, são menos predominantes, exceto em profissões especializadas. Por exemplo, provadores de vinho ou chá desenvolvem um paladar e olfato apurados, acompanhados de uma memória excepcional para essas impressões sensoriais, permitindo distinguir sabores e aromas com precisão. Cirurgiões e mecânicos especializados cultivam um tato refinado e uma memória correspondente para as sensações táteis. No entanto, as impressões visuais dominam o arquivo da memória, pois usamos a visão constantemente, registrando milhares de imagens a cada hora. A maioria dessas impressões, porém, é gravada de forma fraca, com pouca atenção, tornando-as difíceis de recuperar. Curiosamente, ao recordar um evento importante, muitas vezes também lembramos impressões visuais vagas das quais nem sabíamos que tínhamos registro. As impressões auditivas vêm em segundo lugar, também numerosas, mas menos abundantes que as visuais. Quando visão e audição se combinam, como ao ver e ouvir uma palavra, a memória é reforçada, pois a impressão dupla é mais forte. Por exemplo, escrever e pronunciar um nome aumenta as chances de lembrá-lo. As impressões sensoriais geralmente são registradas de forma involuntária, com pouco esforço de atenção, resultando em lembranças nebulosas que surgem espontaneamente, muitas vezes ligadas a algo que associamos. Por outro lado, impressões registradas com atenção e interesse são muito mais claras e fáceis de recuperar. Para aproveitar a lei da associação, conecte impressões de um sentido mais fraco, como audição, a um mais forte, como visão, ou vice-versa, dependendo de suas habilidades. As impressões sensoriais se dividem em subcategorias. Impressões visuais. Inclui memória de localidades, lugares, figuras, números ou formas, cores e palavras escritas ou impressas. Impressões auditivas. Inclui memória de palavras faladas, nomes, histórias e música. Memória de ideias. Essa categoria abrange a memória de fatos, eventos, pensamentos e linhas de raciocínio, sendo considerada mais avançada, pois está ligada a atividades intelectuais superiores. Ela é essencial para a verdadeira educação, que vai além de memorizar informações e ensina a pensar. Enquanto a memória sensorial lida com impressões diretas, a memória de ideias envolve conceitos abstratos e conexões lógicas. A importância do equilíbrio. Uma mente bem equilibrada desenvolve todas as fases da memória, não apenas uma. A ocupação ou os interesses de uma pessoa tendem a fortalecer certas áreas da memória, mas negligenciar as demais pode levar a um desenvolvimento desigual. Alec ilustra. Muitas pessoas acham que a memória depende apenas da visão, mas temos memórias para cada sentido. Uma melancia é mais do que um objeto verde alongado. Para saber se está madura, batemos nela e ouvimos o som,
tocamos sua superfície e provamos seu sabor. Uma memória completa combina todas essas impressões sensoriais. Napoleão, por exemplo, escrevia nomes para reforçar tanto a memória visual quanto a auditiva, descartando o papel após fixá-los na mente. Como melhorar a memória? Este livro oferece métodos para desenvolver todas as fases da memória. As áreas em que você já é forte precisam de pouca atenção, mas as mais fracas, onde sua memória é pobre, exigem esforço e prática. Não há fase da memória que não possa ser aprimorada com aplicação inteligente. O trabalho e a prática trazem grandes recompensas, corrigindo deficiências que podem limitar seu desempenho. Com as técnicas apresentadas, você pode cultivar uma memória robusta e equilibrada em todas as suas dimensões. Capítulo 9. Como lembrar fatos. Neste capítulo, usamos a palavra fato para descrever um item específico de conhecimento, não um evento. A memória de fatos é a capacidade de armazenar e recuperar informações relacionadas a um tema particular, como o cavalo, que inclui tudo o que vimos, ouvimos ou lemos sobre esse animal. Apesar de adquirirmos muitos fatos ao longo do tempo, recuperá-los pode ser difícil, especialmente se não os organizarmos adequadamente. A falta de associações lógicas, ou seja, classificar e indexar essas informações, é o principal obstáculo. Sem isso, é como um empresário que joga todos os papéis em um barril sem ordem ou um tipógrafo com letras misturadas, incapaz de montar uma página rapidamente. A associação por relação é essencial para o pensamento eficiente e para encontrar fatos quando precisamos deles. Como disse o juiz Charles Wood, não basta conhecer a lei, é preciso saber onde encontrá-la. Cá explica. As associações por contiguidade no tempo ou espaço são acidentais e dependem da ordem em que as ideias aparecem. Já as associações por semelhança estão sob nosso controle, pois escolhemos o que conectar. Devemos associar fatos com base em suas qualidades essenciais, não em semelhanças superficiais. Associações casuais não são úteis. Elas devem ser lógicas para facilitar a recuperação. Ao associar algo novo ao que já conhecemos, damos a ele um lugar em nossa mente, como pacotes organizados. Como memorizar fatos? A melhor maneira de lembrar fatos é analisá-los e conectá-los a outras ideias por meio de associações significativas. Isso cria índices cruzados que facilitam a recuperação. Kai observa. Fazer perguntas e obter respostas é a essência do esforço intelectual. Esse método, usado por Sócrates e Platão, ajuda a extrair conhecimento e conectar fatos novos aos já conhecidos. Para memorizar um fato, faça as seguintes perguntas. 1. De onde veio ou se originou? Origem do fato. 2. O que o causou? Causa ou contexto. 3. Qual é sua história ou registro? Contexto histórico ou evolução. 4. Quais são seus atributos, qualidades e características? Detalhes descritivos. 5. A que posso associá-lo facilmente? Como é? Semelhanças com outros fatos. 6. Para que serve? Como pode ser usado? Finalidade ou aplicação. 7. O que prova? O que pode ser deduzido disso? Implicações ou conclusões. 8. Quais são seus resultados naturais? Consequências ou efeitos. 9. Qual é seu futuro ou conclusão provável? Perspectivas ou desdobramentos. 10. O que penso disso, em geral? Impressões pessoais. 11. O que sei sobre isso em termos gerais? Conhecimento geral relacionado. 12. O que ouvi sobre isso, de quem e quando? Fontes externas. Ao submeter um fato a esse questionário, você o conecta a outros conhecimentos, criando múltiplos caminhos para recuperá-lo. Esse método transforma um fato isolado em um núcleo de conhecimento mais amplo, aumentando seu significado e interesse.
Muitos professores comercializaram sistemas semelhantes a preços altos, mas os resultados justificam o esforço. Benefícios das associações. Quanto mais associações você criar para um fato, mais fácil será lembrá-lo. Cada conexão é uma pista ou pino para pendurar o fato na mente. Isso também aumenta a probabilidade de lembranças espontâneas, quando o fato surge ao pensar em algo relacionado. Quanto mais você usa um fato, mais fácil ele se torna de recuperar, como uma ferramenta favorita que está sempre à mão. Por outro lado, fatos sem associações são como objetos esquecidos, difíceis de encontrar. Arquivamento inteligente. A organização inicial de um fato determina a sua facilidade de recuperação futura. Arquive-o com algo semelhante ou familiar, como uma criança que associa uma zebra a um burro com listras ou uma girafa a um cavalo de pescoço longo. Esse hábito natural facilita a memorização. Use a tabela de perguntas acima para criar essas conexões lógicas. A cadeia do pensamento. A importância da associação por relação é evidente na cadeia de pensamentos que ocorre em devaneios ou reflexões. Cada ideia está ligada à anterior e à seguinte, formando uma sequência contínua. Por exemplo, um apito de trem pode levar a pensamentos sobre uma viagem, um lugar, uma pessoa, um evento e, eventualmente, a uma decisão prática, como cobrar uma dívida. O que parece um pensamento aleatório é, na verdade, o resultado da lei da associação. Ao ler este exemplo, você criou um novo elo mental que pode surgir anos depois, ao pensar em associações ou memórias. Capítulo 10. Orientações gerais. Neste capítulo, revisaremos os princípios fundamentais apresentados ao longo do livro, destacando-os de forma clara para reforçar sua importância e ajudá-lo a aplicá-los de maneira prática. Considere este capítulo uma revisão geral, que conecta os conceitos-chave sem se aprofundar nos detalhes específicos de cada fase da memória. Ponto 1. Concentre-se totalmente naquilo que deseja memorizar. Como explicado anteriormente, a atenção concentrada determina a força, clareza e profundidade da impressão gravada no subconsciente. Impressões claras facilitam a lembrança e a recordação. Quanto mais atenção você dedicar, mais fácil será recuperar a informação. Ponto 2. Registre impressões por meio de todos os sentidos possíveis. Impressões captadas por mais de um sentido, como visão, audição, tato, olfato ou paladar, são mais fortes. Por exemplo, lembrar um nome apenas por ouvi-lo é menos eficaz do que ouvi-lo e vê-lo escrito. Conhecer uma laranja envolve vê-la, cheirá-la, tocá-la, prová-la e ouvir seu nome. Use todos os sentidos disponíveis para criar impressões mais robustas, aumentando as chances de lembrar. Veja o objeto de diferentes ângulos para reforçar a memória. Ponto 3. Fortaleça os sentidos mais fracos com prática. Você pode notar que sua memória visual é mais forte que a auditiva, ou vice-versa. A solução é exercitar o sentido mais fraco para equilibrá-lo com o mais forte. Os capítulos sobre treinamento dos olhos e ouvidos oferecem orientações práticas. Assim como qualquer habilidade, os sentidos e faculdades da memória melhoram com o uso, prática e exercício inteligente. Foque nas áreas mais fracas, e as mais fortes se manterão sozinhas. Ponto 4. Crie uma primeira impressão forte e clara. Forme o hábito de registrar impressões nítidas desde o início. Uma base fraca compromete todo o processo de memorização. Cada vez que você revisita uma impressão, ela se aprofunda, mas, se a impressão inicial for vaga, os detalhes perdidos não serão recuperados. Pense nisso como tirar uma foto. Um negativo nítido permite ampliações detalhadas, enquanto o negativo borrado limita o resultado. Ponto 5. Revise suas impressões regularmente para fixá-las. Revisar uma informação várias vezes, em sessões curtas, é mais eficaz do que estudá-la por horas de uma só vez. Por exemplo,
Observar uma imagem por alguns minutos diariamente durante uma semana fixa-a melhor do que uma única sessão longa. Relembrar uma impressão várias vezes a grava profundamente na mente, facilitando sua recuperação. Use a imaginação para repassar o que deseja lembrar, como se estivesse revisando uma cena. Isso também ajuda a identificar lacunas na memória, permitindo reforçar detalhes na próxima revisão. Ponto 6. Use e confie na sua memória. A prática constante é essencial para desenvolver a memória. Confie nela, mesmo que aos poucos, e ela responderá à altura. Quem depende de lembretes externos, como amarrar uma corda no dedo, acaba enfraquecendo a memória. Embora seja prudente usar auxílios para detalhes triviais, nunca deixe sua memória ficar ociosa. Se seu trabalho envolve ferramentas mecânicas que dispensam a memória, exercite-a em outras áreas, como memorizar versos ou fatos, para mantê-la ativa e evitar que atrofie. Ponto 7. Crie múltiplas associações para cada impressão. As associações são como índices que organizam a memória. Cada conexão facilita a lembrança ou recordação. Associe novos conhecimentos a algo já familiar, por meio de relações de semelhança, oposição, causa e efeito, ou proximidade no tempo e espaço. Por exemplo, lembrar que Smith é muito diferente de Brown pode ajudar a recuperar a memória de Smith. Se um nome escapa, percorrer o alfabeto lentamente pode despertar a lembrança, desde que o nome tenha sido memorizado visualmente. Da mesma forma, as primeiras notas de uma música podem trazer toda a melodia à mente. Quando algo foge da memória, pensar em algo relacionado, mesmo que vagamente, pode servir como uma pista. Com prática, até as associações mais tênues podem levar à lembrança. Se algo costuma escapar, observe as associações que já o trouxeram à tona antes. Elas podem ser usadas como pistas soltas no futuro. Evite sistemas artificiais e prefira associações naturais, que são mais eficazes. Ponto 8. Organize suas impressões em grupos lógicos. Agrupar informações por categorias é uma forma poderosa de associação. Organizar fatos e conhecimentos em grupos lógicos, por semelhanças ou diferenças, ajuda a dominar um assunto. Napoleão comparava sua memória a uma caixa com gavetas, onde arquivava informações por tipo. Para fazer isso, compare novas informações com o que você já sabe e decida onde elas se encaixam. Com prática, esse hábito se torna natural e recompensa o esforço. A tabela a seguir ajuda a classificar objetos, ideias ou fatos, criando associações claras. Tabela de consulta. Faça estas perguntas sobre o que deseja memorizar. 1. O que é isso? 2. Qual a origem? 3. Onde está ou ocorre? 4. Quando aconteceu ou acontece? 5. Como funciona ou foi feito? 6. Qual o motivo ou propósito? 7. Qual o destino ou resultado? Essa tabela é uma ferramenta poderosa. Ao responder essas perguntas sobre qualquer coisa, você organiza o conhecimento de forma clara e cria associações que facilitam a memorização. Experimente aplicá-la a algo concreto. Você verá como ela revela informações e conexões que já estão na sua mente. Capítulo final. Despertando o potencial da sua memória. Ao longo deste audiolivro, ative sua memória. Técnicas para lembrar e aprender, adaptado da obra clássica de William Walker Atkinson, Memória. Como desenvolver, treinar e usá-la. Exploramos os fundamentos da memória e como você pode transformá-la em uma ferramenta poderosa para o aprendizado, o trabalho e a vida cotidiana. Agora, ao chegarmos ao fim desta jornada, vamos condensar as ideias principais e oferecer uma visão clara de como aplicar esses ensinamentos para desbloquear o verdadeiro potencial da sua mente. A memória como habilidade cultivável. A memória não é um dom fixo, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e métodos inteligentes.
Os casos extraordinários de memória, capítulo 3, mostram o que é possível quando a mente é treinada com dedicação, enquanto os capítulos seguintes revelam que qualquer pessoa, com esforço, pode alcançar resultados notáveis. A chave está em entender como a memória funciona. Um processo que começa no subconsciente, o grande arquivo de todas as suas experiências, capítulo 5. Atenção, o alicerce da memória. Nada é memorizado sem atenção. Como vimos no capítulo 6, a atenção é a base para criar impressões claras e duradouras. Ao concentrar-se intencionalmente, seja por interesse natural ou esforço voluntário, você grava informações com maior profundidade. Pratique observar detalhes, mesmo em objetos aparentemente banais, e use comandos mentais para engajar seu subconsciente, como dizer, registre isso. Essa prática transforma sua capacidade de perceber e reter. Associação, o mapa da memória. A lei da associação, capítulo 7, é o sistema de navegação da mente. Conectar novas informações a conhecimentos existentes, por meio de contiguidade, proximidade no tempo ou espaço, ou semelhança, cria pistas que facilitam a recuperação. Quanto mais associações você formar, mais fácil será lembrar. Use estratégias como a tabela de consulta, capítulo 10, ou o questionário para fatos, capítulo 7, para organizar ideias logicamente e dar significado aos seus conhecimentos. Diversidade das fases da memória. A memória se manifesta em várias formas, capítulo 8, desde impressões sensoriais, visão, audição, tato, até ideias complexas, fatos, eventos, raciocínios. Um desenvolvimento equilibrado, fortalecendo tanto as áreas fortes quanto as fracas, é essencial para uma mente versátil. Por exemplo, se sua memória visual é dominante, pratique a auditiva, e vice-versa, para criar um sistema robusto que atenda às suas necessidades diárias. Organização e prática. A organização é a chave para uma memória eficiente. O capítulo 10 enfatiza a importância de agrupar fatos em categorias lógicas e revisá-los regularmente. Pense na sua mente como uma biblioteca. Sem índices claros, os livros, fatos, se perdem. Use as 7 perguntas da tabela de consulta. O que? De onde? Onde? Quando? Como? Por quê? Para onde? Para catalogar informações de forma acessível. Além disso, confie na sua memória e exercite-a constantemente. A prática contínua evita que ela atrofie. Evitando armadilhas artificiais. Os sistemas artificiais de memória, capítulo 4, como os baseados em truques ou associações forçadas, podem ser curiosidades interessantes, mas raramente são práticos. Prefira métodos naturais, baseados na atenção e na associação lógica, que fortalecem a memória de forma sustentável e aplicável à vida real. Um convite à ação. A mensagem central deste audiolivro é que sua memória é uma ferramenta poderosa, pronta para ser ativada. Comece pequeno. Observe detalhes, crie associações, revise regularmente e confie na sua capacidade de melhorar. Cada passo que você dá, seja analisando um fato com as perguntas sugeridas ou praticando atenção voluntária, fortalece sua mente e amplia seu potencial. Como Atkinson nos lembra, a memória é uma arte, e você é o artista. Conclusão. Ative sua memória. Técnicas para lembrar e aprender não é apenas um guia, mas um convite para transformar a maneira como você pensa, aprende e vive. Com as ferramentas apresentadas, atenção focada, associações significativas, organização lógica e prática constante, você pode construir uma memória que não apenas armazena, mas ilumina suas ideias e experiências. Comece hoje. Aplique essas técnicas e desperte o poder da sua mente. Sua memória está pronta para brilhar. É só ativá-la. Gratidão por ouvir. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Assim você estará ajudando mais pessoas a receber audiolivros de autodesenvolvimento pessoal.
Esta foi mais uma obra de AMP Audiolivros.